Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a aula de número 19.1. A aula onde nós estamos dando sequência, tá? Só que aí falando o quê? Aquele movimento que tem variação do vetor velocidade, mas que não necessariamente a variação da intensidade ou do módulo da velocidade. Em outras palavras, iremos entrar agora no conceito de circulares, tudo bem, pessoal? Então, olha só quais os nossos conceitos e conteúdos da aula de hoje, dá uma olhadinha. Movimento circular. Tópicos específicos aqui. Movimento circular uniforme, uma introdução. Vamos conceituar o que é a frequência nesse movimento circular. Falaremos sobre velocidade angular e essa relação existente entre a velocidade linear, que nós conhecemos, e a velocidade angular, que ela está introduzida agora dentro desse conceito de movimento circular. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos nessa. Então agora olha só, é possível manter um movimento uniforme enquanto se faz uma curva? Então você está numa trajetória que ela é exatamente uma curva, ou seja, ela é parte de um arco circular, né? Ela é parte de um arco circular. É possível que você faça esse movimento nesse arco circular mantendo a velocidade constante? E se isso é possível, o que tem que acontecer, né, para manter constante essa velocidade? Então, olha só. Nesse caso, analisando aí situações, né, como o movimento de um catavento, dá uma olhada, o movimento da roda de uma bicicleta, ou ainda as polias de um motor, né? O que todas elas têm em comum? Todos esses exemplos aqui mencionados, todos eles descrevem no espaço o quê? Um movimento circular. Ou seja, se você pegar cada ponto aqui, né? Cada ponto no espaço vai descrever exatamente uma circunferência, né? Então essa circunferência vai ser a trajetória, ou seja, o seu movimento circular. Vamos apagar aqui. Pronto. Então, olha só, é notável que em nosso cotidiano seja fácil verificar objetos e corpos que descrevem movimento circular. Então, por exemplo, na sua casa, na sala de aula, você deve estar observando aí alguma coisa. Por exemplo, tem um ventilador, você observa um ventilador, existe um movimento circular, né? Você foi para a escola, foi de moto, foi de carro, então na roda desse automóvel vai ter o quê? Movimento circular, ok? Você vai ter um moinho de vento ou mesmo uma roda d'água. Todos eles vão descrever o quê? Um movimento circular. Então esses são só exemplos de algumas situações onde pode acontecer esse tipo de movimento. Agora dizer que é movimento circular não quer dizer necessariamente que é uniforme, tá? Existe uma diferença aí. Nem tudo que você observa no dia a dia que apresenta uma trajetória que seja circular, não quer dizer necessariamente que seja um movimento uniforme. Em outras palavras, para ser uniforme, o módulo ou a intensidade do vetor velocidade, né, ele tem que ser constante. E aí você sabe que nem tudo que se move em trajetória circular possui essa velocidade constante. Então deve haver um critério para se diferenciar o que é um movimento apenas circular, com velocidade variável, e um movimento circular com velocidade constante, ou seja, com movimento circular uniforme, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então, olha só, esses aí são os nossos exemplos mencionados, né? O catavento, a bicicleta e as polias do motor. Então, quando você abre ali para olhar o motor do carro, você vai ver várias polias, aqui ó, você vai ver várias polias, várias correias, e elas vão transmitir um movimento circular de um ponto para o outro, né? Então vamos lá, com isso podemos dizer que movimento circular é um dos mais importantes, né? Pois a grande maioria das máquinas que usamos baseia-se nesse tipo de movimento. Então quando você olha lá um ventilador, né? Na parte de trás mesmo, a própria hélice já descreve, né? A própria hélice já descreve o movimento circular. Mas quando você abre ali, né? A parte de trás do ventilador, para ver o motor dele, você vai enxergar algumas engrenagenzinhas também girando, né? Então elas vão estar em posições específicas que elas vão girar
transmitir movimento para outra engrenagem, que vai transmitir movimento para outra engrenagem e assim sucessivamente. Ou seja, de forma que você tem um movimento maior atrelado a pequenos menores, mas que todos eles são movimentos circulares. Ou seja, o movimento circular tem ampla aplicação em tecnologia, tá? Porque ele serve para transmitir movimento de um ponto para o outro, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, uma esfera que gira, né, presa à extremidade de um barbante, ela também está o quê? Em movimento circular. Então, vamos lá. Tem aqui um barbante, você está aqui, ó, tem uma mão, a mão está segurando um barbante e na ponta tem uma esfera que está presa. Essa esfera, a pessoa começou a girar o barbante, tá? Girou o barbante, perfeito. Você vai saber o seguinte, desse barbante que está girando, vamos analisar aqui. Desse barbante que está girando, você perceba o seguinte, que aqui em vermelho, né, em vermelho, é toda a trajetória, né, que pode ser percorrida aqui por essa esfera, ok? Essa esfera está girando, então o que está aqui em vermelho são todos os pontos possíveis que ela pode estar ao longo do tempo, perfeito? E aí, eu entendi, ela sai desse ponto aqui em cima. Após algum tempo, ela girou. Após algum tempo, ela vai retornar para o mesmo ponto, né? Metade desse tempo, ela já vai estar aqui embaixo e depois lá em cima de novo. Então você percebe que aí entra uma palavrinha chamada periódico. Ou seja, se o movimento ele vai repetir posições e ao repetir as posições, ele está repetindo também as velocidades nessas mesmas posições, significa que esse movimento circular é um movimento que a gente classifica como periódico, tá? Então perceba que em cada ponto da trajetória existe o vetor velocidade, olha a palavra-chave aqui, ó, tangente. Então a velocidade, o vetor velocidade, está em cada ponto da trajetória tangente à trajetória, ou seja, toca em um único ponto da trajetória, ok? E ele está girando ali o barbante. Alguma coisa está direcionada para o centro, né? Alguma força aí também está direcionada para o centro. De modo que a trajetória fique sempre sendo esse círculo, esse movimento circular, tudo bem? Aí se essa velocidade for constante, né? Ou seja, se a intensidade ou o módulo dessa velocidade for constante, nós estamos falando de um movimento circular uniforme. Aí eu não posso dizer que a velocidade aí é constante, que o vetor velocidade é constante. Por que eu não posso dizer isso? Porque, pessoal, em cada ponto dessa circunferência, perceba que a direção e o sentido da velocidade está mudando, certo? Por exemplo, aqui, ó, está na vertical para cima. Aqui está na horizontal para a direita. Aqui está na vertical para baixo. E aqui está na horizontal para a esquerda. Então, direção e sentido do vetor velocidade vão estar mudando em cada ponto. Agora, a intensidade ou o valor da velocidade vai ser constante. Aí você tem um movimento circular e uniforme, tudo bem? Mas não se engane, uniforme é referente somente ao valor da velocidade. A sua direção e o seu sentido são modificados ao longo da trajetória. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, o movimento circular uniforme, MCU, acontece quando sua trajetória vai ser uma circunferência e o módulo da sua velocidade, permanece constante no decorrer do tempo. Significa que não importa em que ponto esteja essa velocidade, o seu valor vai ser sempre o mesmo. Tá? Aí nesse caso, o módulo de V1 igual o módulo de V2 igual o módulo de V3 é uma constante diferente de zero, tá? Cuidado com essa expressão aí. Vamos lá, vamos refletir aqui sobre essa expressão. Essas barrinhas que aparecem aqui, tá vendo que tem uma barrinha aqui, e uma barrinha do outro lado, né? Quando você vê uma equação com essas barrinhas assim, como é que você vai ler isso? Módulo. Tá? Módulo. Então, módulo é um conceito também lá da matemática, né? Na matemática existe o estudo dos módulos, equações modulares. Então, quando você tem módulo de um valor, é só você lembrar assim, se o valor ele é positivo, o módulo dele permanece positivo. Mas se o valor for negativo, o módulo dele dará um número positivo.
Tudo bem? Então, ele quer dizer aqui o seguinte, o módulo de cada vetor desse, velocidade V1, V2 e V3, vai ser sempre igual e constante. Só que essa constante não pode ser nula, essa constante não pode ser zero. Por isso que eu escrevo aqui, ó, constante diferente de zero. Tudo bem? Vamos lá, vamos nessa. Então, uma cadeira de roda gigante, ela realiza o quê? Um movimento circular, né? Como já sabemos. E aí, nesse ponto, né, da cadeira da roda gigante, nesse ponto a gente para refletir aqui. Professor, com certeza um movimento circular. Mas eu posso dizer que é uniforme? Em que ponto que ela é uniforme? Né? Em que ponto que esse movimento aí da roda gigante é uniforme? Eu vou te explicar aqui quando é e quando não é. Digamos que você acabou de entrar na roda gigante, tá? Você acabou de entrar, você subiu e ela está em repouso, está parada, né? Em dado referencial, está em repouso. No instante em que o operador ali da roda gigante liga para iniciar o movimento, ela não está com velocidade constante, tá? Então, como ela vai sair do repouso e vai ganhar o movimento, ela foi acelerada. Ah, entendi. Então, ali ela foi acelerada. Significa que a velocidade mudou. Mas após esse instante do repouso até esse aumento de velocidade, nos próximos segundos ou minutos em que ela permanece girando, ela vai permanecer girando com velocidade constante. Aí sim você vai ter um movimento circular uniforme, tá? Porque ele não vai mudar a velocidade. Agora vamos supor, deu o tempo de descer. Ah, e o cara vai desligar de novo. Então ela está com certo movimento, ele vai acionar freios, vai desacelerar a roda gigante, ó, desacelerar. Ou seja, ela estava numa velocidade, ela vai reduzir até que chegue a zero, e aí a pessoa vai poder descer. Então, no instante de botar o movimento, né, iniciar o movimento, haverá uma aceleração. Então, não é movimento circular uniforme. E no momento em que ele vai ter que parar, vai ter uma desaceleração, então também não é movimento circular uniforme. Mas com exceção do início e do final, em que ela está em movimento ali com velocidade constante, aí sim é movimento circular uniforme. Tudo bem, pessoal? Tem que ter essa diferença, tá? Aquele instante que ela fica movendo, aí parou, movendo, parou de novo, isso não é circular uniforme. Mas ela está se movendo sem parar, a menos que ele mude ali uma velocidade, né? Coloque para girar mais rápido, mais devagar, ela vai ser constante e uniforme. Vamos nessa? Então, olha só, também temos o quê? Aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Olha o que foi citado aqui, ó. Você vai ter a hélice do ventilador, né? E você vai ter a roda de um carro. Ambas podem realizar um movimento circular e uniforme. Que é circular, com certeza, né? Agora, quando vai ser uniforme? Somente quando atender esses critérios aí que eu mencionei, né? Tipo a roda de um carro. Se o cara mantém a velocidade do carro a 60 km por hora, mantém isso em 5 minutos com essa velocidade, então essa roda aqui vai estar realizando um movimento circular uniforme nesse período. Agora, houve um momento em que o cara teve que desacelerar o carro, de 60 ele reduziu para 20 km por hora. Então não, aqui não vai ser movimento circular uniforme. Ou então o cara está num semáforo parado, e ele tem que dar início ao carro, então ele vai ter que acelerar o carro. Nesse caso, ele vai estar subindo a velocidade, haverá uma aceleração e nesse caso não será uniforme, tudo bem? No caso do ventilador, é um exemplo similar, a menos que você mude a função, né? Aqui no potenciômetro, que você não mude a função da velocidade, ele vai manter a velocidade constante e aí se classifica ou se caracteriza como movimento circular uniforme, MCU. Nesse ventilador é interessante, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai conceituar um novo tipo de velocidade, né? A gente está falando a palavra velocidade, mas daqui a pouco a gente vai ter que conceituar um novo tipo, porque a velocidade que eu estou batendo na tecla aqui falando é essa velocidade, o quê? Linear. Essa velocidade aqui, ó, vetorial, que ela está exatamente na extremidade tangencial à trajetória, tá? Mas aí, atrelado a esse tipo de movimento circular, haverá um outro tipo de velocidade. Ah, é mesmo, professor? Então o movimento circular não tem uma velocidade apenas? Não, tem outros tipos de velocidade que nós vamos caracterizar. Vamos nessa, pessoal?
Antes de estudar o movimento circular uniforme, é bom relembrar o movimento realizado por um móvel em uma trajetória retilínea. Ou seja, digamos que tu tem um móvel que vai se deslocar em linha reta, tá? Então, a velocidade de um móvel constante, linear, é representada pela equação a seguir. Então, essa equação você já conhece, né? Então, vamos lá. Eu tenho um móvel que ele está andando em linha reta, trajetória retilínea, e eu quero a velocidade dele. Então, fica assim, ó. Velocidade média vai ser equivalente ao seu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? Aí só lembrando, velocidade média vai ser o quê? Metros por segundo, deslocamento em metros e o intervalo de tempo em segundos. Ok, isso em linha reta. Então, como a trajetória é circular, a distância percorrida vai ser o comprimento da circunferência. Então, aqui analisando, a gente quer dizer o seguinte, existe uma estrada aqui, né? Aí ele vai ter que percorrer essa trajetória que é linear, né? Trajetória linear em linha reta. Uma única roda do carro, para eu relacionar o quanto que ela está andando aqui com a própria dimensão da roda, eu vou ter que dizer o seguinte, o caminho percorrido vai ter uma relação com o próprio comprimento da roda, ou seja, com o comprimento da circunferência. Vamos apagar aqui. Então, olha só. Nesse caso, fica escrito assim. No lugar de eu colocar velocidade média, né, eu vou colocar apenas V, que é a velocidade constante. Já que ela é uniforme, trata-se da mesma velocidade. No lugar de eu colocar ΔD, eu vou colocar o quanto que essa roda andou em uma volta, tá? E no lugar de eu colocar aqui ΔT, eu vou colocar esse T maiúsculo, tudo bem? Então fica assim, ó. Velocidade média, quanto que ela anda? Velocidade média em um movimento circular é constante, então eu vou chamar só de V. No lugar do ΔD, o que é isso aqui, né? No lugar do ΔD, uma volta completa, lembra lá da matemática? Uma volta completa se chama o quê? Perímetro, né? Perímetro do círculo. Então é um círculo, é uma circunferência. O perímetro dela é o quê? É 2 vezes π, ó aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, uma volta completa equivale a 2 vezes π vezes o raio. Agora, aqui embaixo, no lugar do tempo, ó, ΔT, eu vou colocar o T maiúsculo. Aí você fala, professor, qual que é o significado disso? Esse T maiúsculo aí, ó, ele vai equivaler a quê? Ao período. Então, o tempo gasto para ele fazer esse percurso se chama período. Então, para você lembrar, uma volta completa, né? O tempo para uma volta completa se chama período, tudo bem? Vamos nessa, pessoal? Então aí, ó, o tempo gasto para o percurso é o período e este período representado pela letra maiúscula, T maiúsculo, cuja unidade é segundos, tá? Então, se o período é o tempo gasto para uma volta, a sua unidade vai ser o quê? Segundos. No caso aqui do 2πr, 2 não tem dimensão, não tem unidade, π não tem unidade, e aqui o raio, né? O raio, ele tem unidade, que é metros. E aí você vai ter que a velocidade, naturalmente, vai ser o quê? A unidade do raio, que é metro, e a unidade do período, que é segundo. Aí você vai ter a sua velocidade em metros por segundo. Vamos dar sequência. Então, olha só. Frequência do movimento circular. Aí entra agora um novo conceito, né? Para ser pensado. Frequência. É igual a palavra frequência. Vamos para refletir aqui, né? Você fala assim para você costuma ler o seu livro didático? Aí você vai dizer, sim, professor, eu leio o livro didático. Aí eu te pergunto, com que frequência? Quando eu te pergunto com que frequência, naturalmente você vai pensar assim, 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, é uma frequência, certo? É a mesma coisa perguntar, você costuma ajudar os seus pais em casa, nas tarefas domésticas? Aí você fala, eu ajudo. Aí eu pergunto, com que frequência? Aí você vai pensar, 2 vezes ao dia, 4 vezes ao dia? Então a palavra frequência, ela vai relacionar o que acontece ali, quantas vezes uma coisa aconteceu, com relação a um certo intervalo de tempo. A ideia de frequência que é utilizada no dia a dia é basicamente essa, não é isso? Então, na física é parecido também, né? Como que fica na física? Vamos lá.
A frequência e o período. Frequência, pessoal, vamos lá. O movimento, ele é chamado de periódico, certo? O movimento circular, eu já comentei aqui, ele é dito periódico. Por quê? Porque ele se repete de modo idêntico, em intervalos de tempos iguais. Então, como é um círculo, uma circunferência, o ponto ele vai passar por aquele ponto, né? Vamos lá. Como a trajetória é uma circunferência, o objeto está aqui, aí ele vai se deslocar. Daqui a algum tempo ele está nesse ponto. Depois ele retorna ao ponto inicial dele e ele repete todo o movimento novamente. Então, nesse caso, ele é dito que periódico, ele repete as posições e mantém, inclusive, as suas características, que é a velocidade, tá? Então, nesse caso, o movimento circular uniforme é um movimento periódico, certo? Pois a cada volta completa, o móvel está sempre com as mesmas características, ou seja, com as mesmas posições, com a mesma velocidade. A única coisa que está mudando é o tempo, né? Passou o tempo, ele está avançando o tempo, mas posição e velocidade, isso ele vai manter para cada ponto. Então, os satélites de comunicação são colocados em órbita, ó, de modo a fazer uma rotação em volta da Terra. Então, entendi. Eles também descrevem, vamos lá, os satélites, eles também descrevem ao redor da Terra uma trajetória circular. Então está aqui o satélite aqui, ó. Né? Ele foi lançado a uma certa velocidade, de modo a ficar orbitando, e nessa de ficar orbitando ele vai ficar em trajetória circular. Como ele vai dar ali uma volta, né? E ele vai levar um determinado tempo para fazer isso, então ele vai ter uma frequência, ok? Quantas voltas ele deu a cada intervalo de tempo? Ele vai ter uma frequência. Vai ter frequências que vai ser maior do que a própria rotação da Terra, ou igual à rotação da Terra, ou talvez inferior, ok? Então, há uma relação do tempo que ele leva para fazer essa volta, ou o número de voltas que ele dá a cada intervalo de tempo. Vamos nessa? Então, aqui é só um exemplo, né, de comunicação em satélite aplicado ao conceito de movimento circular e uniforme. Um ventilador de teto, ele também realiza um movimento periódico, já que, a menos que você altere, né, na função dele rápido, médio, fraco, a menos que você faça essas alterações, ele vai manter a velocidade constante e a cada intervalo de tempo igual, ele vai estar em posições iguais ali, né? Ele vai repetir posições. Então, isso caracteriza esse ventilador de teto como algo que realiza um movimento, ó, periódico, tá? Então, o vetor velocidade sempre aqui tangente à trajetória, tá? Esse é o vetor velocidade sempre tangente à trajetória. E haverá aqui ainda uma outra velocidade, que vamos chegar nela. O tempo que o satélite de comunicação ou o ventilador de teto gasta para dar uma volta completa vai ser denominado o quê? Período, tá? Então, o tempo necessário para esse ventilador completar uma volta ou o satélite dar uma volta vai ser sempre chamado de quê? Período, ou seja, cada movimento circular vai manter algumas características, correto? Então, assim, o tempo para a Lua completar uma volta ao redor da Terra é o período da Lua. O tempo para o planeta Terra completar uma volta ao redor do Sol é o período, ok? Eu tenho um ponteiro do relógio. O tempo para o ponteiro do relógio completar uma volta é o período dele. Então, cada movimento periódico possui como característica o seu período, ou seja, o tempo necessário para essa revolução, para essa volta. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Não pode esquecer que esse período, por se tratar de tempo, ele vai estar sendo medido em segundos, tá? Estou enfatizando isso. Então aqui, e para representar o período, naturalmente utilizamos esse T maiúsculo, tá? Quando você vê o T maiúsculo nas equações, você vai saber que estamos falando do período, ou seja, o tempo necessário para uma volta. Na física, o número de voltas que o disco realiza por unidade de tempo, aí já tem outro nome. Vai ser o quê? A frequência, tá? Então, enquanto que o período vai ser o tempo necessário para uma volta, a frequência vai dizer assim, quantas voltas ele deu em um certo intervalo de tempo. Se chama frequência. E para representar a frequência,
usamos a letra F minúsculo, tá? O Fzinho. Então, F minúsculo, ó, vai ser a nossa frequência. Então, para calcular a frequência, vai ter essa equação aí, ó. Vamos refletir a nossa equação aqui, ó. Aqui, ó. Frequência, F minúsculo, número de voltas efetuadas. Então, quantas voltas ele deu? Qual foi o tempo para fazer essas voltas? Aí coloca embaixo. Dividiu o número de voltas que ele realizou pelo tempo gasto. Pronto, você vai ter a sua frequência, tá? Então aí na sala de aula você pegou alguma coisa e começou a girar, aí você vai contando quantas voltas deu e vai contando no cronômetro qual é o tempo, né, para todas elas serem feitas e ao final vai dividir, ó, o número de voltas que ela realizou pelo tempo. Pronto, você conseguiu calcular a frequência desse movimento periódico. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal? Então, a equação bem simples, né? Aqui, ó. Frequência. Aqui, ó. Número de voltas num certo intervalo de tempo, tá? Aqui não confunda. Aqui não é o período, tá? Aqui não é o período. Aqui é um ΔT. É o número de tempo para realizar N voltas, então não é o período. O período seria o tempo necessário para uma única volta. A unidade da frequência no sistema internacional é o inverso do segundo, tá? Também chamado de Hertz, indicado pela letra H maiúsculo e Z minúsculo. Então vai ser o Hertz, tudo bem? Então aqui, ó, a frequência ela é medida em 1 por segundo, ou ainda segundo a menos 1, ou ainda Hertz, tá? A gente está acostumado mais a colocar aqui, ó, essa expressão Hertz, tá? Mas saiba que o Hertz equivale a isso, 1 sobre 1 segundo, ou ainda segundo a menos 1. Vou colocar aqui, vamos apagar. Definimos a frequência como sendo o inverso do período, tá? Então existe uma relação aí entre frequência período. Para refletir aqui, vamos lá. Vamos parar para refletir aqui. Você pega alguma coisa para você poder girar, né? Você pega pode ser uma bolsa, alguma coisa aí que você consiga girar, né? Amarrou numa borracha e você começou a girar. Quanto mais rápido você girar, maior a sua frequência, certo? Aí concorda comigo que quanto mais rápido você girar, quanto maior a sua frequência, menor vai ser o tempo para uma volta? Concorda? Né? Você começou a girar bem rápido, então o tempo necessário para uma volta vai ser pequeno. Agora, por outro lado, se você vai pegar algo para girar e você gira bem devagarzinho, a frequência é baixa, né? A frequência de giro é baixa. E por outro lado, o tempo necessário para uma volta é alto, um período alto. Por isso que nós podemos dizer que frequência e período são inversos, né? Se eu aumento um, o outro tem que diminuir. Eu aumentei a frequência, o período diminuiu. Eu baixei a frequência, o período aumentou. Então, período e frequência, eles são inversos. Vamos lá, pessoal? Então, aqui, ó, definimos a frequência como sendo o inverso do período. Então, matematicamente, se eu for escrever a frequência e o período, né, eles podem ser dados assim, ó, por essa equação. O período equivale a 1 dividido pela frequência, tá? Aí só para deixar claro aqui, ó, o período, a unidade dele é segundo. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre a frequência. Mas a frequência é o quê? 1 sobre 1 segundo também. Se eu for dividir 1 pela fração 1 sobre 1 segundo, equivale a eu escrever assim, ó, segundo é igual a segundo. Exatamente uma expressão verdadeira, tá? Então, dentro da análise dimensional de unidades, se eu escrever período é o inverso da frequência, as unidades estão casando, né? As unidades são coerentes, tudo bem? Então tá aqui, ó. Quanto maior a frequência, menor o período. Também posso escrever essa equação dessa forma, tá? Ela tem uma pequena modificação. Nesse caso, eu estou escrevendo o período em função da frequência e aqui eu estou escrevendo a frequência em função do período, tudo bem? Qual das duas você vai utilizar? Isso você vai escolher, né? Dentro do exercício, qual das duas você pode escolher. De qualquer forma, uma equação ou um problema que traga período
perguntando a frequência, você pode utilizar essa equação, a segunda, ou a primeira, ambas irão funcionar. Então vamos lá. Quando o movimento circular possui período e frequência constante, aí a gente fala o quê? Que ele é considerado um movimento circular e uniforme, tá? Até porque se o movimento tem uma frequência variável, significa que a velocidade dele está aumentando, né? Por exemplo, você está andando de carro, aí você vê um caminhão do lado, né? Aí você presta atenção na roda do caminhão. Aí você percebe que ele está dando um número de voltas ali, aí você começa a querer contar. Daqui a pouco, o motorista do caminhão pisa no acelerador e você percebe que a roda do caminhão começa a girar um pouco mais rápido. Aí você fala, ah, entendi. Então, se a frequência é variável, naturalmente a velocidade vai ser variável. E aí você não vai ter um movimento circular e uniforme. Agora, por outro lado, se você vai ter sempre o mesmo número de voltas ali a cada segundo, a frequência é a mesma, o período vai ser o mesmo e, naturalmente, será um movimento circular uniforme. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Dando sequência, então vamos lá, ó, experimento da sua atividade interativa, experimento do dia. Nesse experimento aí, você vai pegar, né, vai amarrar alguma coisa aí na ponta de um barbante, de uma cordinha, vai fazer uma quantidade de giros, tá? Esses giros aí todo mundo vai ter que contar, né? Todo mundo participando aí contando o número de giros e tem que lembrar de ter um aluno com o cronômetro, né? Pode ser o cronômetro do celular. Aí vai contar com o cronômetro. Vai ver o número de giros que teve ou que obteve e dividir por esse tempo, né? Dividir pelo tempo. Quando você dividir o número de voltas pelo tempo, você vai obter o quê? A frequência do giro. E se você obtiver a frequência, você também consegue calcular o quê? A partir dela, o período, né? Se você conhecer a frequência, você vai utilizar aquela equação que eu mostrei agora e descobrir o período, ou seja, o tempo necessário para uma volta. Tudo bem, pessoal? Então é um experimento bem tranquilo, bem simples e você vai fazer aí. Tudo bem? Vamos nessa? Então vamos lá. Velocidade angular. Eu falei para vocês que nesse tipo de movimento circular e uniforme, não existia só um tipo de velocidade, né? A gente estava o tempo todo falando dessa velocidade aqui, ó. Então tem uma trajetória, eu vou ter um vetor velocidade, aqui um outro vetor velocidade, né? E aqui um outro vetor velocidade. Então aqui era uma velocidade, né, linear, uma velocidade vetorial tangente à trajetória. Mas essa não é a única velocidade que existe, tá? Agora você vai conhecer aqui a velocidade, ó, angular, que ela também está associada ou atrelada ao movimento circular. Então vamos lá. É importante observar que quando a velocidade do móvel ocorre de forma curva, é necessário analisar, além da velocidade linear, um outro tipo de velocidade. Ou seja, tem dois tipos aí, né? Qual que é o outro tipo? A velocidade angular. Nesse caso, que descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central, né, de uma circunferência. Então, enquanto que a velocidade ali, linear, ela relaciona metros por segundo, né? Então, a velocidade linear, ela está lá na borda ali, ó, e ela relaciona metros por segundo, a velocidade dela, metros por segundo. A velocidade angular não está relacionando quanto que ele está andando em metros a cada segundo. Ela está relacionando quanto que está variando o ângulo, né? Então, qual que é a variação do ângulo central dele a cada segundo. Então, ali se trata o quê? De uma rapidez de variação angular. Então, ele relaciona variação de ângulo com um intervalo de tempo, tá? Diferente da velocidade linear. Vamos nessa, pessoal? Então, olha só. Na equação matemática, temos aqui velocidade angular média, ela vai ser, ó o delta aqui, ó, variação angular, né? Dividido por um certo intervalo de tempo. Então aqui, essa letra que aparece é o ômega, né? É uma letra grega, ômega. Onde você vai ter aqui, né? Ômega, velocidade angular, tá? Ela vai ser medida em radianos, né? Rad por segundo. Você vai ter o seu ângulo descrito em radianos, né? E você vai ter o seu intervalo de tempo em segundos, tudo bem? Então, novamente, radiano por segundo, rad, né? E segundo. Aí você fala assim, professor, mas
Ângulo, a gente está acostumado a falar em grau, né? Em grau. Mas a gente sabe que lá na matemática, que quando você vai escrever os ângulos, você pode escrever em grau e em radiano, tá? Então você já deve ter estudado lá, né? 0 graus, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, certo? Mas você também deve ter estudado como converter esses ângulos de graus para radiano, porque aqui na física, dentro desse conteúdo, é muito comum trabalharmos em radianos, tá? Nessa expressão de ângulo. Vamos lá, pessoal? Então, velocidade angular média. Nesse caso, ó, lembra da esfera percorrendo uma determinada trajetória, né? Eu estou pegando a esfera aqui, ó, ela está no ponto A, né? Aí essa esfera ela vai ser levada aqui, ó, tem uma velocidade V1, vetorial, e chega aqui com a velocidade V2, né, também vetorial, até um ponto B. O que aconteceu aqui? A posição inicial, né, no instante T1 é A. A posição no instante T2 é B. O que ela variou? Ela variou o espaço, correto, né? Esse aqui é um espaço que ela percorreu. Mas ela também variou um determinado ângulo, né? Partindo de um ponto até o outro, ela variou um determinado ângulo. Então, houve uma variação angular. Então, concluindo, a velocidade angular do movimento circular uniforme é a relação existente entre o ângulo da trajetória descrito e o tempo gasto para se concluir, né, essa descrição. No sistema internacional, a velocidade angular é medida em radianos por segundo, que aí a gente não escreve radianos por segundo. Escrevemos aqui a expressão, ó, rad por segundo, tá? Apenas as letrinhas aqui, ó, RAD, rad por segundo. Então vamos ao exemplo 1. Um móvel realiza um movimento circular com velocidade angular média de 10 rads por segundo. Só olhando aqui para a unidade, eu já sei que ele está falando de ômega, né? 10 rads por segundo. Calcule o ângulo descrito. Então, ele quer saber quem? Ele quer saber o ângulo descrito, a variação do ângulo, né? Em um intervalo de 5 segundos. Então, ele te forneceu aqui, ó, um intervalo de tempo. E aí ele está perguntando o quê? A variação do ângulo ou ainda variação angular. Vamos lá, vai ficar assim então. Inicialmente, você vai colocar a equação da velocidade média angular igual a variação angular dividida pelo intervalo de tempo. Eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Aqui embaixo tem 1, posso multiplicar cruzado, né? Aí vou ter que delta θ vai ser ômega vezes delta t, tá? E aí delta θ vai ser quem? O ômega vale 10, que vai multiplicar pelo intervalo de tempo, que é 5. Nesse caso, vamos obter, ó, 50 radianos, tá? Então, a variação angular que ele fez nesse intervalo de tempo foi de 50 radianos. Aí agora existe uma relação entre V, essa velocidade linear, e a velocidade angular. Vimos que no movimento circular uniforme, temos que a velocidade, né, média, ela vai ser 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Se eu fizer uma manipulação algébrica aqui, eu vou ter que a velocidade vai ser 2π dividido pelo período multiplicado pelo raio. Mas parando para refletir aqui, né, 2π, que é ângulo pelo tempo, é exatamente a nossa velocidade angular, tá? Então 2π, vou colocar aqui, 2π rad, 2π rad é a nossa variação angular, tá? Então, variação angular dividida pelo tempo equivale à nossa velocidade angular. E aí, agora, essa expressão pode ser escrita assim, ó, 2π que multiplica a frequência. Por quê? Porque está 2π dividido pelo período, mas eu sei que a frequência é o inverso do período. Logo, eu posso reescrever essa expressão dessa forma. Opa, vamos apagar aqui. Pronto. Continuando. Essa é a nossa velocidade angular. 2 vezes π vezes a frequência. Concluímos que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Vai ser assim. Velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio, tá? Onde vamos ter velocidade linear em
metros por segundo, velocidade angular em rad por segundo e raio, unidade dele em metro. Tudo bem, pessoal? E aí o nosso exemplo 2. Um corpo em movimento circular uniforme efetua 480 voltas numa circunferência de raio meio metro em 2 minutos, tá? Então, determinar a frequência. Nesse caso, ó, a frequência vai ser o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Então, quantas voltas ele deu no lugar do N? 480. Quanto tempo levou? 2 minutos. Então, 2 minutos, né? 2 minutos equivale a 2 vezes 60, né? Cada minuto, 60 segundos. 2 vezes 60, 120. E aí nós vamos dividir aqui, ó. Simplificou, né? Simplificou aqui, ficou 48 dividido para 12. E aí obtemos o quê? 4 Hz, tá? Como se trata de frequência, qual que é a frequência? 4 Hz. Letra B, o período. Agora que nós já sabemos a frequência, né? Período é 1 dividido pela frequência. Então vai ficar assim, período é 1 dividido por 4, que foi o resultado encontrado na letra A. 1 dividido para 4, 0,25 segundos. Esse é o período, ou seja, o tempo necessário para uma volta. E letra C, a velocidade escalar do corpo, vai ser o quê? 2 vezes π vezes raio dividido por período. Então vai ser 2 vezes 3, uma aproximação para π, vezes 0,5, que é o raio, dividido pelo período, que é 0,25. E aí vamos obter o quê? 12 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar do corpo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.